Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira. E hoje vamos falar sobre relacionamento de casais. É porque sexta-feira também é dia de DR, também é dia de discutir a relação. Não é isso, Daniele Dosdamo, psicóloga, terapeuta de casal e família, que hoje está com a gente aqui no nosso Conexão ND. Dani, muito boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Sim, sexta-feira, dia de DR, né? Não só na sexta, mas deveria ter vários dias de discussão, né? De casal. É muito importante falar sobre o relacionamento, né? Talvez até esse seja um dos maiores problemas, não falar sobre os relacionamentos, né? Exatamente. Tu sabe que tem uma crença, né, de que quem muito se comunica se trumbica, né? Mas, na verdade, o que, que a gente entende, assim, que a comunicação, ela faz parte de um ponto positivo e saudável do relacionamento. Então, quanto mais o casal conseguir aprender a encontrar um meio de conversar um com o outro, porque não é uma comunicação comum, né, ou normal, como a gente conversa com amigos, com colegas de trabalho, é uma comunicação um pouco mais delicada e que precisa de alguns cuidadozinhos especiais. Como, por exemplo, Bom, eu preciso saber os pontos, as feridas do meu parceiro, né? Eu preciso saber o que mexe com ele para que eu não necessariamente eu toque ali a ponto de ter uma reação que impeça a comunicação. Então, se eu sei exatamente quais são esses pontos, eu consigo atingir o meu objetivo sem machucar o meu parceiro, né? Que esse seria o ponto essencial. Porque vamos pensar assim, se a gente tem uma ferida e alguém vai tocar nela, eu vou reagir, né? E aí, nessa reação, a tendência é que ou eu ataque, ou que eu fuja, né? Ou, enfim, assim, de qualquer forma, a conversa não vai ser legal, a conversa vai partir para um ponto em que não vai ser nada produtiva. Então, assim, se eu reconheço isso no meu parceiro, e como que eu vou reconhecer isso, né? Eu vou reconhecer isso com as conversas, na verdade, né? Eu entendendo o que que o meu parceiro, as coisas que ele viveu, como ele viveu, e às vezes com a ajuda de um terapeuta de casal, então isso também fica mais claro, né, mais acessível a mim. Então eu vou saber exatamente onde que eu vou estar pisando, onde eu vou pisar em ovos, né, onde eu não deveria pisar, onde eu vou acionar nele algo que não é legal. Não é legal para a dupla, não é legal para ele, não vai ser legal para mim. Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter. tem que ter aquela coisa, precisamos conversar, tem que dizer assim, vamos conversar, tem que ter uma iniciativa, ou como é que surge uma oportunidade para ter uma DR, para ter uma conversa sobre o relacionamento? Vamos pensar que os casais que têm isso mais consolidado, né, que já conseguiram construir, isso vai acontecendo na rotina do casal, né? Mas eu entendo que casais que têm uma rotina um pouco mais dura, no sentido de filhos pequenos, que envolva assim uma rotina mais difícil de manejar, vai ter que ter esse momento, né? Eu sempre digo que o quarto do casal costuma ser esse lugar. Coloca as crianças dormir e aí o casal está resguardado, né, da sua privacidade para poder ter essa conversa, para poder ter esse momento a dois, que o quarto seria um momento tanto de prazer para o casal, quanto esse momento assim de poder colocar alguns pingos nos is, poder fazer alguns ajustes. E você falou de terapia de casal. Qual é o momento que se deve, qual é o momento que o casal deve procurar uma ajuda de fora? Olha, Márcia, hoje se tem falado muito sobre a prevenção também, né? Então, existem alguns programas, por exemplo, em outros países é obrigatório uma terapia de casal, não exatamente uma terapia, mas alguns encontros de casais, em que é trabalhada a prevenção para um relacionamento saudável. No México, nos Estados Unidos, tem muito isso.
Aqui no Brasil quase não se fala muito disso, mas seria viável. Hoje a gente vê cada vez mais casais, antes do seu casamento, procurarem a terapia de casal. A terapia, ela tem vários sentidos, assim. Eu posso ir para a terapia quando nós estivermos em crise, uma situação de crise em que um terceiro, né, um mediador seria interessante para fazer essa conversação fluir. Às vezes o casal não sabe conversar ou não sabe exatamente onde é que dói, qual é o ponto, como aciona no outro a reatividade, né? Então, o terapeuta vai conseguir fazer isso, né? Vai conseguir ajudar o casal a identificar esses pontos. Ou quando o casal pretende fazer algumas melhorias na relação, a ponto de. Porque vamos pensar que autoconhecimento é poder, né? Eu posso me conhecer muito individualmente, mas se o meu parceiro também não se conhece, ou eu não conheço a ele, esse poder ele fica limitado. Então, assim, a terapia individual ela é super poderosa, mas a terapia de casal, ela tem esse sentido, assim, né, dessa dupla, porque o que que a gente entende, assim? Existe um eu, existe o meu parceiro, e existe uma terceira unidade que é a nossa relação. Então, eu posso me conhecer muito bem, o meu parceiro pode se conhecer muito bem, mas se a gente não conseguir formar essa terceira unidade funcional, nós só seremos dois indivíduos dividindo a mesma casa e funcionando separadamente, né? Então, a gente precisa formar essa terceira unidade. Então, a terapia de casal, ela vem um pouco para isso, assim, sabe? Para ajustar essa terceira unidade, que seria a relação. O que que você tem percebido no seu consultório? Vamos colocar como ponto a pandemia. Não tem como a gente, nesse nosso bate-papo, não falar da pandemia, porque a pandemia veio e revolucionou tudo, inclusive muitos casamentos e muitos relacionamentos. O que você percebe no seu consultório? Olha, Márcia, assim, num primeiro momento, a minha análise foi que as relações haviam melhorado, tá? Alguns casais que antes não tinham a oportunidade ou a vivência mais assim próxima conseguiram encontrar isso e se saíram muito bem. Eu achei muito legal assim essa ideia. Já outros casais assim que eu entendia que o meio social servia como esse ponto, sabe? Quando eu falei assim, tem o eu, tenho o ele e tem o nós, né? Casais que eram muito individuais, que tinham o seu eu muito mais forte do que o nós, eles não conseguiram lidar muito bem com essa situação, pelo menos assim, em termos gerais, né? A gente não pode falar em termos específicos, mas em termos gerais, quando o casal tinha uma individualidade muito grande, foi muito difícil isso. Casais que tinham já esse nós bem construído, esse nós mais sólido, esses casais se beneficiaram desse período mais próximos. Isso que eu observei. Muito interessante. Eu tenho dados aqui que a nossa produção, a Joyce, minha produtora, levantou, que o Brasil registrou recorde de divórcios no primeiro semestre agora, de 2021. 37.083 divórcios registrados no primeiro semestre desse ano, um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Como é que você recebe esses dados? Para você isso não é surpresa? É surpresa? Como é que você avalia? Então, não é surpresa porque eu sou uma estudiosa do divórcio, né? Então, esses dados não são surpresa para mim. O que eu fico pensando, Márcia, é que hoje as relações elas estão muito mais precoces, assim, né? O morar juntos, o dividir um lar. Então, eu também observo que essa precocidade em morar juntos também tem aumentado ou tem diminuído o tempo de relação. Se a gente pensar antes, o casal ele ficava um tempo namorando, depois tinha o noivado, aí vinha o casamento, né? Então essas coisas, isso que a gente estava falando antes sobre construir essa terceira unidade da relação, tinha um tempo para isso acontecer.
né? A gente ia conhecendo a pessoa aos poucos. Hoje é muito comum os casais dizerem assim: nós nos conhecemos, em 2 meses nós estávamos morando juntos. Nós nos conhecemos, em 3 meses descobrimos que ela estava grávida e aí fomos morar juntos. Ou nos conhecemos, ela engravidou, quando ela estava com 8 meses de gravidez, fomos morar juntos. Então, assim, tem sido muito rápida essas relações, né? E assim como tem sido rápidas, eu entendo que não tenha a maior parte não tenha tanto, como é que eu vou dizer assim? Eu não sei se é tempo, interesse, mas acabam ficando muito mais esses lados individuais do que essa terceira unidade, né? Eu acho que fica prejudicada essa construção dessa terceira unidade. Então, esses dados, é claro que a gente tem que entender que, havendo a possibilidade, e eu penso que o divórcio, em várias situações, é a forma mais saudável de opção, né, de vida, em muitos momentos ele é um tanto quanto precoce, no sentido de não haver outras tentativas, né, de mudança, outras tentativas de ajuste no casal. Então, assim como é rápido para casar, é rápido para descasar, né? Então, essa Interessante, é o interessante meu você, entendimento. ô Dani, interessante você falar isso, porque você foi falando, eu fui pensando nessa geração que está vindo, tudo para essa geração nova está muito rápido, né? A ascensão profissional já começam, às vezes crescem muito rápido profissionalmente, e aí já começam a ter pouco interesse pelas coisas, porque chega muito rápido, muito fácil, numa ascensão maior. Ao mesmo tempo, você foi falando do casamento, realmente, eu sou da época, por exemplo, que namorei, noivei, casei, entre namoro, noivado, até casar, foram 5 anos. Olha, é tempo para um conhecer o outro, né? E aí você conta que tem gente que 2, 3 meses já está morando junto, então é tudo muito rápido, né? E é exatamente isso, muito rápido para casar, muito rápido para separar. E aí, qual que é o caminho, então, para, de repente, evitar que isso aconteça? Tudo bem, E casou Márcia, rápido, agora mas que não lembrando, separe rápido. Volta para a tal da conversa, para o diálogo? olha, ouvindo você falar, eu fiquei pensando aqui, né? Uma das coisas que a pandemia nos trouxe é essa coisa de urgência, né? É como se dissesse assim, gente, hoje eu tô aqui, amanhã eu não sei se eu tô aqui, né? Que foi os nossos primeiros sentimentos lá quando tudo começou, né? O ano passado. Hoje talvez um pouco mais aliviado, né? Porque a gente tem vacina, tem se conseguido reverter os casos, mas assim, essa era a mensagem que dava, né? Podemos morrer a qualquer momento. Então, isso, associado a já essa ideia dessa geração, assim, né? De que tudo é para ontem, de que as coisas são muito fugazes, tudo isso vai nos colocando num ritmo muito acelerado de vida, né? Em que a gente acaba queimando algumas etapas, acelerando o processo do ciclo vital, né? Ao passo que outros, se você observar, tem ficado mais lento. Por exemplo, a chegada dos filhos nas famílias, né? A tendência agora é as pessoas terem filhos após os 30, próximo aos 40 anos, né? A maior parte das pessoas. Antes, a gente tinha filhos ali próximo aos 20, 20 e poucos. Então, tem algumas coisas que vão sendo alteradas pela sociedade. A gente não consegue definir o que exatamente fez isso, mas isso vai se modificando. Aí você me perguntou, tá, mas e como trabalhar com isso, né? Olha, eu diria que quando a gente tem pouco tempo para se conhecer, é possível que a gente caia em algumas ciladas, mas ciladas no bom sentido, assim, não propositais, né? Mas, por exemplo, se eu não conheço a minha família de origem do meu parceiro, se eu não sei qual é a história de vida dele, é possível que eu me atrapalhe em muitas das formas como a gente vai viver. Nós vamos ter que escolher um jeito juntos, né, de viver. Como vai ser essa terceira unidade?
Se eu não sei nada ou muito pouco sobre a história pregressa dele ou dela, isso dificulta um pouco a gente fazer essa escolha, esse canal que vai ser nosso, né? E a gente não pode esquecer da influência das famílias de origem, né? Por mais que a gente possa não gostar da forma como a nossa família de origem viveu ou vive, enfim, nós temos uma influência direta e absoluta dela, né? E a gente não pode esquecer disso. Então tem que se conhecer melhor, tem que buscar pelo menos se conhecer melhor e, de novo, vou bater na tecla do diálogo, da conversa, da comunicação. Digo isso para esses casais que você acabou de comentar, que está casando muito rápido e está separando muito rápido também. Então, por exemplo, agora, alguém que está em casa nos acompanhando nessa noite, sexta-feira, afinal de contas, estamos entrando na casa das pessoas sexta-feira à noite. Se tem um casal ali que está vivendo um momento difícil, qual é a dica para esse casal? Olha só, Márcia, eu não sei se é uma dica, mas assim, tem alguns temas que a gente estuda que se refere à satisfação conjugal e automaticamente à insatisfação, né? Mas temas como a influência das famílias de origem, dinheiro, a criação de filhos, sexualidade e o uso ou abuso de substâncias químicas, né? Álcool e outras drogas. Então, esses pontos muito relevantes, assim, de satisfação e de insatisfação conjugal. Então, se esses pontos, né, eles puderem ser trabalhados, eles puderem ser dialogados, eles puderem ser constantemente conversados, a tendência é que o casal se sinta mais satisfeito na relação, mais feliz, e com isso a gente pode pensar de uma forma de evitar o divórcio. Muito boa dica, até porque para viver junto tem que ter sintonia, né? Tem que ter harmonia. Se um pensa de um jeito, outro pensa de outro, com relação a esses assuntos que você trouxe aí, que são essenciais, aí fica complicado, né? A relação com o dinheiro, a relação sexual, a relação com droga, é muito difícil, pensamentos muito diferentes darem certo nessa terceira unidade, digamos assim. Sim, a gente tem que chegar a um ponto comum, né? O que que dá para mim e dá para ti, né? O que que a gente consegue lidar, assim, é aquela coisa de os dois têm que ceder, né? Mas os dois têm que ceder de uma forma em que a gente consiga, com os nossos valores, né? Porque tem isso também, tem valores, tem questões que a gente não consegue abrir mão, né? Mas é onde que a gente consegue ajustar isso para que os dois possam ficar razoavelmente bem na situação. Coisa boa. Dani, você acabou de lançar um livro, o livro Quando o Divórcio Acontece Só no Papel. Aí eu vou te pedir o seguinte, eu vou te convidar para ir para o intervalo, vou convidar você e o telespectador, que nos dá a honra e a companhia nessa noite de sexta-feira. Vou convidar para ir para o intervalo e na volta vamos falar sobre o livro, porque você lançou agora, né? Acabou de lançar no finalzinho de agosto, Sim, não foi agora em isso? setembro. Em É setembro isso. agora. Ah, no início de setembro. Então tá bom. Isso. Gente, vou rapidinho para o intervalo. Na volta, estou conversando com a Daniele Dosdamo. Ela é psicóloga, ela é terapeuta de casal e família. Lançou esse livro Quando o Divórcio Acontece Só no Papel agora. Acabou de lançar e a gente volta no próximo bloco para falar sobre esse assunto e outros sobre relacionamento de casal. É um minuto só. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Gente, hoje o nosso Conexão ND recebe Daniele Dosdamo. Ela é psicóloga, terapeuta de casal e de família, tem 18 anos de experiência na área e acaba de lançar o livro Quando o Divórcio Acontece Só no Papel. Dani, vamos começar esse bloco falando sobre esse livro. Esse livro é resultado de um trabalho seu, de uma dissertação de mestrado, né? Isso, Márcia. Ele tem uma parte, né, da minha pesquisa de dissertação de mestrado, mas tem muito da minha experiência clínica, né, com casais. Eu gosto de falar que eu também tenho uma experiência como filha
de pais divorciados, meus pais se divorciaram quando eu já era adulta, então a forma como eu fui vendo o processo deles foi muito diferente de que se eu fosse criança, né? Então, isso acho que me ajudou a olhar com sensibilidade para esse tema e poder pensar o quanto esse tema seria importante, tanto para os psicólogos se aprofundarem um pouco, porque é um tema que acaba ficando muito na questão prática da organização do divórcio e a parte emocional fica um pouco de fora, tanto que literatura a esse respeito é muito mínima, né? Então, assim, acho que para o grupo psi, ele é um tema relevante, e fora que para as pessoas que estão vivendo esse momento, né, ou que já viveram, e que passaram pelo divórcio, eu acho que ele é muito rico, porque ajuda as pessoas a entenderem como se dá esse processo. Porque o divórcio judicial, aquele que a gente vai lá, assina, ou a separação de corpos, né, de casa, ela é um ponto que acontece muito num tempo cronológico específico. Agora, o divórcio emocional não tem esse tempo cronológico específico, né? Ele pode acontecer enquanto a pessoa ainda está casada, mas na maior parte das vezes ele acontece depois dessa separação de corpos, de casa, de papéis assinados, né? E às vezes, Márcia, ele se estende por muito tempo. Tanto tempo que às vezes as pessoas chegam num consultório de terapia com outras demandas, mas que por trás disso tem um divórcio emocional não elaborado. E é isso que me chamava a atenção, que alguns colegas não conseguiam observar, porque como o divórcio já tinha acontecido há um tempão atrás, não percebiam o quanto isso podia ser resquícios dessa não elaboração emocional disso, Por exemplo, né? dá um exemplo prático. Então, olha só, eu até tenho um estudo de caso no livro. Uma senhora chegou num processo de adoecimento físico, com muitas doenças psicossomáticas e com uma dificuldade muito grande de evoluir na carreira. Ela tinha sido traída, acho que, agora eu não vou me lembrar o tempo, mas acho que era 10 a 12 anos atrás. Ela tinha os filhos pequenos, o marido, então, saiu do casamento para seguir com essa outra pessoa. E a partir daí, Márcia, além dos adoecimentos, ela não conseguiu mais evoluir na carreira. Então, os filhos cresceram, tá? Os filhos começaram a trabalhar e os filhos tiveram que ajudá-la economicamente todo esse tempo, porque ela não conseguia, sendo que era uma pessoa extremamente capaz, tinha uma carreira super promissora e não conseguia ir além, sabe? Ela tinha ficado presa lá, ela ainda tinha muitos rancores, assim, muita mágoa desse ex-marido, dificultava bastante a relação dos filhos com o pai, né, em função dessa mágoa toda. Então, assim, ela estava presa, a vida dela estava paralisada, não tinha conseguido tinha tentado, mas não tinha conseguido se relacionar com outras pessoas. Então, tu vê, assim, uma série de coisas em que a vida vai ficando presa, ela não vai fluindo, né? Eu costumo mostrar uma ampulheta, que assim, a nossa vida ela tem uma fluidez, né? Quando acontece uma situação como o divórcio, como uma doença grave, algumas situações importantes na vida, é como se essa ampulheta virasse. E ela fica ali paradinha, sem fluir por um tempo, né? Até a gente se reorganizar. Quando a gente se reorganiza, ela novamente volta a fluir. Só que quando o divórcio emocional não acontece, ela fica paralisada, ela fica virada. E aí a vida da pessoa fica Não anda. estagnada. Interessante você Não anda. falar isso. Você foi falando, eu fui lembrando, uma vez eu entrevistei uma pessoa, você falou várias vezes a palavra mágoa. E uma vez eu entrevistei uma pessoa que me disse uma coisa que me marcou muito, que mágoa vem de má água. Má água. Má água é água podre, água que não serve. Não flui. Não flui, É né? água parada. É água parada. E eu até fiz essa associação, sempre que eu escuto a palavra mágoa, é engraçado isso,
eu visualizo uma coisa ruim e chego a sentir um cheiro ruim, de coisa podre, de coisa que a gente tem que tirar da frente. Então, acho que é mais ou menos isso que você está querendo dizer, né? A pessoa precisa resolver. Por isso que o nome é quando o divórcio acontece só no papel e na prática não. Isso. E pode durar esse tempo todo. Você vê essa história que você está contando, você diz que não lembra exatamente quanto tempo, mas a princípio, sei lá, 8, 9, 10 anos, meu Deus. É muito tempo. É uma vida perdida por uma mágoa, né? E tu sabe, eu quero mostrar um pouquinho, não sei se vocês Eu enxergam ia te pedir aí. agora para... Sim, estou vendo você no retorno aí, beleza. Isso, Olha mas aí. olha só, Eu ia eu te quis pedir ilustrar mesmo. aqui Uhum. que são duas pessoas presas, tá? Mas as duas têm a chave. Ela só tem que querer e conseguir fazer isso para poder se soltar dessa amarra, né? Então, Muito essa é a bom. ideia. Exatamente o que tu traz, assim, da água parada, né? Se fica preso, mas se tem a chance, se tem na mão a chance de libertação E disso. nesse teu estudo de caso que você traz no livro, agora fiquei curiosa, depois que essa pessoa descobriu isso, ela conseguiu voar? Ela conseguiu voltar e aprumar profissionalmente? O que aconteceu? Márcia, quando a gente consegue acessar exatamente o ponto nodal que a gente chama, a pessoa ela se liberta e ela vai. Eu tenho vários, eu coloquei, eu acho que 4 estudos de caso aqui. Coloquei estudo de caso, por exemplo, de um filho adulto em que teve os pais que se separaram lá na infância dele e que a mãe não conseguiu fazer o divórcio emocional e o quanto ele sofreu com isso, as consequências do divórcio não emocional da mãe. A mãe já tinha outra relação e mesmo assim ele sofria as consequências do não divórcio emocional. Então, tudo isso, assim, quando a gente consegue se dar conta, esse rapaz, né, que é meu paciente, quando ele se deu conta, ele conseguiu se libertar tanto dessa história da mãe e do pai, que não era dele, né, que ele não tinha nada a ver com isso, mas que ele estava completamente envolvido, que é muito bonito de ver, assim, quando a pessoa consegue se dar conta, ela consegue seguir, ela avança, sabe? Essa coisa da água parada, ela flui, ela circula. Que coisa boa. Vamos falar desse trabalho da clínica social? Gente, deixa eu dividir com vocês que estão em casa, que estão nos acompanhando. Eu estou aqui em Floripa, a Dani está em Chapecó. A Dani é gaúcha, nasceu no Rio Grande do Sul, mas bem novinha veio para Chapecó. Então dá para dizer que você é de Chapecó, né? Você é do Sim, Oeste. Chapecoense. Chapecoense. Você tem um trabalho aí bem bacana numa clínica social, né? Conta como é que funciona o trabalho da clínica social, por favor. Isso. Assim, Márcia, eu tenho um instituto de formação que se chama Ciclos Instituto de Formação em Terapia de Casal e Família, tá? Esse instituto, ele forma terapeutas de casais e famílias. E aí, nesse instituto, nós criamos um projeto social que se chama Clínica Social. Ele presta atendimento individual, de casal ou de família, para pessoas com uma renda até R$ 3.500. Tá? Então, como funciona? As pessoas entram em contato conosco pelo WhatsApp dos ciclos, agendam uma triagem. Nessa triagem, então, que é uma entrevista, eu encaminho para um dos profissionais da clínica e essa pessoa, esse casal ou família vai ser atendido no consultório desse profissional a um valor social, tá? E esse profissional vai vir uma vez por mês para os ciclos para supervisão comigo, tá? Então, é uma forma que nós encontramos de contribuir com a sociedade, né? De contribuir com as famílias, porque a terapia de casal e de família, ela não é barata, né? Vamos dizer assim, ela é um investimento, né? Mas a gente entende que seria uma oportunidade interessante para as pessoas que não têm uma renda tão elevada. Então, Com é assim que certeza. funciona a clínica social. Não, achei bem bacana e achei que era bem oportuno. Achei não, tenho certeza que é bem oportuno a gente estar compartilhando essa possibilidade, porque com certeza a gente está aqui falando desses problemas e a gente falou da importância da terapia, então que bom poder também mostrar para quem está nos acompanhando, se essa pessoa precisar, que existe ajuda, que existe forma de encontrar um caminho, não sozinho, né? Porque muita gente sozinho não vai conseguir sair de uma situação como essa.
Então, é bem interessante esse trabalho da clínica social. E também você faz a formação de terapeutas, né? Isso, porque existem várias abordagens psicológicas, né? Mas o que que a gente entende, assim, que para olhar para um casal ou para uma família, a abordagem sistêmica, ela dá toda essa amplitude dessa terceira unidade, né? Desse outro lugar. Então, que os profissionais que fazem uma formação, uma especialização nessa área, eles ficam com uma visão ampliada para olhar para o casal e para a família, né? A formação, ela trabalha com três pilares: um teórico, um pilar de atendimento. Nós temos uma sala de espelhos em que o aluno atende a família ou ao casal, com uma equipe terapêutica atrás do espelho, contribuindo com o atendimento e com a minha supervisão. E nós temos o trabalho de self do terapeuta, porque ser terapeuta não é simples, Márcia. A gente tem a questão teórica e a gente tem as nossas próprias questões, né? As nossas vivências, os nossos sentimentos, o que a gente foi passando, o que a gente pensa. E aí a gente tem que aprender a separar um pouco isso, né? Mas para aprender a separar um pouco isso, a gente tem que fazer muito trabalho pessoal. E nessa formação, então, eu dou ênfase a esse trabalho pessoal, né? Que o terapeuta, quando ele estiver com uma família, com um casal ou com um indivíduo, ele saiba o que é deles e o que é seu. Então, isso é fundamental. Eu diria que esse é a chave do sucesso de um bom terapeuta, né? Conseguir fazer essa diferenciação do que é seu e o que é do outro. Qual é a dor dele, qual é a dor do outro, e não misturar essas dores, né? Exatamente, exatamente. E qual é a expectativa que você tem para daqui para frente? A gente está aí há mais de quase 2 anos de pandemia, muita coisa mudou, trabalho home office, muitas pessoas, muitos casais se separando e tendo que viver na mesma casa por questões financeiras. E agora tem uma luzinha no fim do túnel aí, que é a questão, graças a Deus, da vacinação que está avançando. Você arrisca um palpite do que vem pela frente aí? Esse final de ano, essa próxima temporada de verão, como é que você acha que vão se comportar os casais daqui para frente? Olha, não tinha pensado nisso ainda, Márcia, mas eu penso que a tendência é que as pessoas tenham entendido um pouquinho mais o sentido de convivência. Mesmo que aqui no nosso estado a gente tenha ficado muito pouco tempo isolados, né? Assim, tão restritos quanto em alguns outros estados, a ideia de que o lar, né, a nossa casa tem que ser um lugar agradável de se viver, tem que ser um lugar de harmonia, um lugar em que as pessoas consigam se relacionar de uma forma funcional. Acho que isso ficou, né? Se antes a gente conseguia desviar para grupos sociais, desviar para vários outros pontos, depois se percebeu que dentro do lar é o ponto-chave. Então, eu imagino que isso tenha servido de uma forma positiva para que a gente possa olhar para dentro da nossa casa de um jeito a cuidar disso, né? Cuidar do nosso próprio jardim, vamos dizer assim. Com certeza, muito bom. Olha, por incrível que pareça, nosso tempo está terminando, eu não posso deixar de te perguntar uma questão prática, porque você já tem gente curiosa, com vontade de saber onde encontra o livro. Como é que faz? Qual é o acesso ao livro? É virtual a compra? Está em livraria? Mostra a capa para a gente de novo, Dani, por favor. Então, acha onde? Então, hoje, o que eu sei é que tem no site da editora Apris, e tem na Amazon e na Carlos Livraria. Eu não sei como é que estão a questão das livrarias físicas, né? Mas pela internet são esses 3 pontos de acesso. Maravilha. E como é que está a procura pelo livro? Você está satisfeita? Já deu tempo, já conseguiu Nossa, muito perceber? satisfeita, muito, muito satisfeita, Que assim. bom, Até me surpreendi que com a bom. aceitação. Muito legal. Dani, obrigada. Eu vou pedir para a minha produção para a gente colocar na tela mais uma vez o contato aí para a Clínica Social. Aí, ó, tá aí, ó, como participar. Tá aí o DDD 49, que é lá de Chapecó.
99150-4646. É isso, né, Dani? Tem interesse em conhecer esse trabalho da Clínica Social? Manda uma mensagem para vocês, assim que funciona, né? Isso aí. Valeu. Obrigada, Márcia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Foi uma delícia. Espero que os casais, as pessoas em casa também tenham gostado e que isso possa ser uma sementinha, assim, né? Uma sementinha do bem para as relações mais harmoniosas. Com certeza absoluta. Passou super rápido. Eu queria, antes de encerrar, dividir com você. Outro dia a gente entrevistou a Kel Smith, aquela cantora linda, e ela tem uma letra, uma das letras de música dela diz assim, ó: se não houver amor, não se demore lá. Então as pessoas têm que viver onde tem amor, curtir onde tem amor, né? As pessoas precisam ser felizes, exatamente como você disse. Agora, então, que a gente já viveu toda essa experiência que a gente está vivendo ainda da pandemia, tem que valorizar estar com o outro, tem que valorizar o nosso lar, tem que ter amor nas relações, né? Eu acho que a gente conseguiu, nesse pouquinho de tempo aqui, trazer um pouco dessa mensagem para quem nos acompanha. Então, muito obrigada, parabéns pelo livro, parabéns por esse seu momento profissional e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer recebê-lo hoje aqui, tá? Joia, obrigada, Márcia. Até mais. Uma boa noite para vocês. Um beijo, boa noite, bom final de semana para você. Aí, coisa boa, né, gente? Coisa boa. Espero que vocês aí em casa também tenham curtido. Hoje é sexta-feira, aproveitem o finalzinho de noite, um lindo final de semana e, claro, o convite de toda sexta-feira. Não esqueçam, segunda-feira, cedinho, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo. Eu e minha equipe esperamos por vocês no nosso SC no ar. Então, por favor, venham e nos acompanhem. Um beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau.